Olha, São Paulo está em nível de emergência para queimadas. Essa deve ser a semana mais crítica do período de estiagem em várias regiões do estado. E em razão dessa situação, o governo montou inclusive um gabinete de crise. Então, a partir de hoje, a Defesa Civil vai monitorar os focos de incêndios pelo Centro de Gerenciamento de Emergências na sede do governo paulista. O gabinete de crise conta com representantes de vários órgãos estaduais, como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária e Ambiental, entre outros. E segundo o governo do estado, a semana vai ser marcada justamente por altas temperaturas e baixíssimos índices de umidade relativa do ar, principalmente nas regiões centro-oeste, norte, oeste e noroeste do estado. Então, para falar sobre tudo isso, a gente faz conexão com a Ludmila Andrade Alcântara, que é diretora adjunta de comunicação da Defesa Civil do estado de São Paulo. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, um prazer falar com todos vocês nessa tarde de segunda-feira. Sim, começamos essa última semana da estação do inverno, né? Esse inverno que foi marcado por características bem típicas da estação. Todo mundo reclamando por aí que o inverno era frio, que tivemos temperaturas bem baixas durante todo esse período. Porém, essa última semana será marcada por temperaturas mais elevadas, principalmente aí na região centro-oeste, noroeste do estado paulista. Por isso, a instalação do nosso gabinete de crise aqui no Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil. Ludmila, explica pra gente como é que funciona, né, esse gabinete de crise e quando que ele é acionado? Esse gabinete ele é instaurado para dar uma pronta resposta para os municípios nesse período de estiagem. Então, aqui ele é localizado no nosso Centro de Gerenciamento de Emergências, na Defesa Civil, dentro aqui da sede do governo do estado de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes. Então, aqui nós temos representantes de diversos órgãos. Então, como vocês podem observar, aqui a gente tem o nossos mapas. Então, nós projetamos todos os mapas de risco, todos os nossos índices e esse time, né, de profissionais que compõem Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária, Polícia Ambiental, Secretaria do Meio Ambiente, DR, Fundação Florestal, cada um com o seu representante para levar a resposta mais rápida ali para quem está na parte operacional. Então, sempre que a gente precisa acionar, a gente tem um município que está em área de risco, a gente aciona o representante desse órgão que está aqui no gabinete de crise para a gente otimizar e dar uma resposta mais rápida para aquela área, para aquele município que está ali em risco, em estado de crise, nesse período agora de escassez de chuva, de estiagem. Pois é, e tudo isso também, eu acredito, Ludmila, que vem somar, né, num trabalho mais eficiente, principalmente depois do que aconteceu no ano passado no estado de São Paulo, com muitas queimadas em regiões urbanas, mas também na área rural, e eram muitos chamados ao mesmo tempo, muitas vezes a própria comunidade tentando se ajudar, na área rural, usinas se unindo com próprios caminhões, enfim. Então, depois dessa experiência, agora a intenção é unir forças. Sim, o ano de 2024 foi um ano bem emblemático e no que tange a incêndio e queimadas. E esse ano de 2025 tivemos vários marcos históricos. Vários fatores colaboraram para isso, principalmente a questão climática, porque tivemos um verão bastante úmido, com características típicas da estação, o que facilitou a entrada desse período de estiagem, né? Esse período que a gente viveu com menos focos de incêndio do que o ano de 2024, mas também tivemos diversas inovações por parte do governo do estado e da Defesa Civil, como a Sala São Paulo Sem Fogo, que também fica aqui no nosso Centro de Gerenciamento de Emergências. Tivemos mais aeronaves atuando, o uso de drones no monitoramento, câmeras de georreferenciamento, capacitação de profissionais, mais capacitação de profissionais para atuar nesse período de estiagem, as defesas civis municipais que estão ali na ponta da linha, Corpo de Bombeiros também. Tivemos aparelhamento dos municípios, então a Defesa Civil
já distribuiu cerca de 400 kits para os municípios de São Paulo, kits de combate a incêndio, para atuar naquele fogo inicial, aquele fogo rasteiro, que é o principal foco de incêndio em larga escala. Então, toda vez que a gente fala de incêndio, dessas queimadas que a gente costuma ver aí, como está mostrando na imagem, boa parte delas são causadas por ações humanas. Cada 10 focos de incêndio, 9 são causados por ações humanas. E muitos podem ser combatidos naquela fase inicial. Então, a importância aí daquele kit de estiagem que a Defesa Civil Municipal utiliza para combater aquele fogo rasteiro na sua fase inicial. Então, se 90% dos casos de queimada, a responsabilidade é do ser humano, vale a gente registrar aqui para fechar o nosso bate-papo, né, Ludmila, da nossa responsabilidade. Não vão tacar fogo em terreno nesse período. Aliás, nunca, né, é o ideal. Bituca de cigarro na estrada, ou seja, são cuidados simples, mas que, infelizmente, a gente vê que muita gente ainda não toma. E aí, a proporção do incêndio, principalmente nesse período, a gente não consegue nem dimensionar. Pode ser um estrago enorme. Com certeza, a Defesa Civil segue monitorando e segue alertando a população acerca desses cuidados, porque nós aqui estamos fazendo a nossa parte. Então, a gente concita e convida a população a fazer a parte dela, considerando que essa semana vai ser uma semana que a gente tem previsão aí de altas temperaturas, bastante focos de incêndio, vários municípios em estado de alerta. Então, a gente convida a população a fazer a sua parte, redobrar os cuidados, como a senhora mesmo disse, evitar aquela bituca de cigarro que parece inofensiva, que a gente joga ali para fora da janela na beira da rodovia, mas é comum a gente estar ali na rodovia e ver pequenos focos de incêndio. Então, boa parte são causados por essas bitucas de cigarro que a gente joga pela janela e parece até inofensiva. Limpar o terreno com fogo, né? Vamos usar o maquinário certo, queimar lixo para quem mora aí na área rural, evitar a soltura de balões, que além de ser uma prática muito nociva para o meio ambiente, além disso, é uma prática criminosa. E a gente alerta. Tem o número da Defesa Civil, o número 199, que as pessoas podem ligar. Então, sempre que verificar qualquer área de risco, qualquer foco de incêndio, qualquer área de desastre, ligue para o número da Defesa Civil através do número 199. Para quem vê uma prática delituosa dessa, como a soltura de balões, ligue para o 190, denuncie essa prática, porque isso pode gerar consequências muito graves, principalmente nessa época que a gente está vivendo, de secura e de escassez de chuva, de estiagem. Exatamente, todo mundo deve fazer a sua parte, né? E conscientização. Muito obrigada pelas informações, uma boa tarde e um bom trabalho para vocês.